Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e nós estamos aqui no canal Uma Visão Além. Antes de nós orarmos no dia de hoje e também lermos uma palavra, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho, que você deixasse o seu like. E isso é muito importante para que o YouTube possa indicar os nossos vídeos para outras pessoas. Se inscreva, você que não é inscrito, ative o sininho para você receber as postagens do nosso canal e depois compartilhe e deixe o seu like. Oremos ao nosso Deus, grandioso Deus, maravilhoso Pai. Aqui reunimos mais uma vez na Tua presença santa para glorificarmos, exaltarmos o Seu nome que é digno de toda honra e de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Mais uma vez nós queremos render louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe a necessidade de cada um de nós, o Senhor que conhece, Papai querido, Pai Santo, o coração do homem, o coração da mulher, o coração verdadeiro de cada servo, de cada serva. Faz-nos entender, faz-nos compreender, porque o Deus Jeová é vivo. Glória ao Teu nome, santíssimo é o Senhor, o Deus glorioso, poderoso, magnífico. A nós compreendemos e entendemos que não temos como vencer as batalhas da vida sem a Tua presença, que não temos como vencer as dificuldades da vida sem a Tua presença, Pai. Por isso nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós rendemos louvores ao Senhor. O propósito da oração, o propósito do clamor, da intercessão, é suplicar por vidas, meu Deus. Eu Te apresento, Senhor, a obra missionária, porque é isto que se faz necessário com que as denominações evangélicas façam missões. Esta é a função da igreja, fazer missões, levar o evangelho do reino aos quatro cantos da terra. Desperta, Pai, pastores, convenções, desperta, meu Pai, as denominações, para que elas possam efetivamente trabalhar no envio de missionários, porque a igreja que não faz missões não é igreja, a igreja que seus corações não arde, não é igreja, não arde por missões, por intercessão. A igreja que os corações não ardem, ó Pai, para vermos o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o manifestar de Deus, o agir do Deus Jeová. Por isso nós Te louvamos, é por isso que nós clamamos, levanta uma geração de missionários, de missionárias, que queiram ganhar almas perdidas, que queiram ganhar vidas perdidas, meu Deus. Glória ao Teu santo nome, bendiz o santo nome do Senhor. Os nossos corações, as nossas vidas estão nas mãos do verdadeiro Deus. Aleluia. Glória ao nome daquele que é digno de louvor, daquele que é digno de realmente de ser adorado, de ser magnificado, o verdadeiro e único Deus, o Deus que cura, que liberta, que transforma, que dá vida. Levanta, Jesus, levanta, Deus vivo, levanta sim missionários, missionárias, obreiros, obreiras para a obra missionária, para buscarmos perdidos, para buscarmos, ó Pai, aqueles que necessitam da presença viva do Senhor, da presença santa do Senhor. Levanta uma geração de homens compromissados com a Tua palavra, Senhor,
de homens compromissados com a verdade do Senhor. Eu quero apresentar as famílias, os lares, os jovens, as crianças, e faça maravilhas no nosso meio. Cure os enfermos, cure os abatidos, cure os doentes. Cure, Jesus querido, que o Senhor possa curar, o Senhor possa libertar os oprimidos, os problemáticos. Abre portas para aqueles que precisam. Abre portas para o desempregado, para o necessitado, para o abatido, Pai. Porque a nossa alma tem sede de Deus. Aleluia. A nossa alma tem fome de Deus, sede das coisas santas. Jesus abençoa todos os irmãos e irmãs, todos que estão precisando do milagre, precisando da cura, precisando das bênçãos, precisando das maravilhas, Pai. Nós te suplicamos e nós te adoramos. Fale conosco, nos desperte, nos acorda da sonolência, porque às vezes, Pai Santo, muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs se encontram desanimados, abatidos, mas o Senhor conhece os corações de cada um de nós. O Senhor sabe a necessidade de cada irmão e de cada irmã. Por isso, nós te suplicamos, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, ó Pai, e que precisam da cura, do consolo do Espírito Santo. Aleluia. Nós sabemos, ó Deus vivo, que só o Senhor faz milagres. Quantas vidas estão assim, angustiadas, amarguradas. Quantas vidas, Pai, sendo torturadas por batalhas espirituais terríveis. Ajuda, liberta os oprimidos, liberta os abatidos, levanta os caídos. Jesus, eu te apresento as autoridades, os empresários, os que geram empregos, todos os presidentes de nações, a ONU, os congressos nacionais, os senados, todos os países, o Oriente Médio, a África, a Ásia, a Oceania, a Europa, Israel. Te apresentamos também as Américas, tanto a América do Norte como a América Latina. Deus, que são onde estão milhões, bilhões de vidas vivendo. Nós sabemos que estamos nos últimos dias. Olha, meu Deus, que o Senhor abençoe grandiosamente o teu povo na terra. Abençoai, Santíssimo Deus, cada criança que nasce nesse planeta, as pessoas que estão assim precisando da cura de uma enfermidade como câncer, de enfermidades que a medicina não conhece fórmulas de curá-las, não há remédios na medicina, mas o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor faz coisas profundas. Ah, Santíssimo Deus, bendiz minha alma ao Senhor, de tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Nós te louvamos, porque o Senhor cura os enfermos, liberta os cativos, produz vida àquele que precisa de vida, Senhor. Não deixa-nos olhar para trás, olhar para as labutas, olhar para as tribulações, olhar para as enfermidades, mas olharmos para ti, o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação, o verdadeiro e único Deus. Porque operando Deus, né? Quem pode impedir? Porque operando Deus, quem impedirá, diz o texto de Isaías? Se o Senhor operar, está operado. Se o Senhor curar, está curado. Se o Senhor libertar, está liberto. Se o Senhor levantar, a pessoa fica de pé. Por isso nós louvamos o teu nome.
Mas eu apresento, Senhor Jesus, aqueles que moram nas ruas, nos guetos, o pobre necessitado. Jesus, aquela pessoa que é dependente química, que precisa de uma libertação. Ó Santíssimo Deus, abençoai sim também as nossas autoridades, que elas possam ter olhos para os mais necessitados, para os mais carentes. Grande e soberano Deus, faça com que a economia do nosso país se recomponha, porque uma economia crescendo gera emprego, gera divisas, gera riquezas e aplaca a miséria. Por isso nós apresentamos os empresários, aqueles que geram divisas, que geram riquezas, que geram empregos. Abençoai suas decisões, suas ações, seus investimentos. Em nome de Jesus, eu te apresento todas as denominações, todas em o nome de Jesus. Todos, meu Pai, nesta oração estão apresentados, pelo poder glorioso do nome de Jesus. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Graça e paz. Amados irmãos e irmãs, vamos à palavra de hoje, queridos. Uma palavra breve, mas uma palavra até que nos ajuda a entender. Vivendo sem medo. Que está lá no livro de Números, capítulo 14, do verso 1 ao verso 14. O medo, meu amado irmão e minha amada irmã, é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. Se você fizer uma busca na internet, a palavra medo, você vai encontrar muitas fobias que os seres humanos enfrentam. E de fato, uma pesquisa no Google, com a palavra medo, lista 496 tipos de fobias. Aqui eu vou citar algumas, apenas algumas, para que você entenda, né? Aglutofobia, que é medo de tomar banho. Agluofobia, medo de horror exagerado à escuridão. Medo, né? O horror à escuridão. Acnofobia, que é medo de agulhas de injeção ou objetos pontudos. Brontofobia, que é medo de trovões e relâmpagos. Sinofobia, medo de cães. Dendrofobia, medo de árvores. Escopofobia ou escopitofobia, que é medo de estar sendo olhado. Falacrofobia, medo de tornar-se careca. Gnosiofobia, medo do conhecimento. Malaxofobia, que é medo de amar, né? Teofobia, medo de Deus ou de religião. Tonitrofobia, medo de trovão. Uiofobia, medo dos próprios filhos, medo da prole. E xilofobia, medo de objetos ou de madeira ou de floresta. Eclesiofobia, essa aqui é diferente, hein? Medo de igreja. E teofobia, medo de religião. Na verdade, a eclesiofobia não é medo de igreja, né, irmãos? É medo de denominações, porque a igreja somos nós. O medo é algo, meus amados, que todo homem tem experimentado, mas é preciso lembrar que o medo pode ser bom ou ruim. Toda semana antes de eu estar no púlpito pregando, sinto um pouco de medo, pois todos nós conhecemos esse sentimento. Poderíamos chamá-lo de ansiedade, poderíamos chamá-lo de ter borboletas nos nossos estômagos. O bom medo faz você ficar em alerta. Ele nos ajuda a não ser complacente. Esse medo pequeno que experimentamos antes de pregar serve para humilhar-me e lembrar-me da minha pregação não é sobre mim, ela é sobre Jesus Cristo, o Senhor. Então o medo também pode ser uma coisa ruim. Ele pode nos paralisar, pode consumir nossas vidas. É o lado ruim do medo que queremos olhar nesse estudo, tá? Em Números 14, Moisés conduziu os israelitas da escravidão, né, do Egito para entrar na Canaã, a terra prometida.
Eles haviam chegado à terra prometida em Números 13. Moisés envia um pequeno grupo de homens para espiar a terra. E eles voltam e deram o seu relatório a Moisés e a todo o povo. E falaram da beleza da terra, mas também que a terra estava cheia de gigantes. Números 13, 26 a 33. Mas Josué e Caleb foram os únicos dos 12 espias que não deixou o medo oprimi-los, melhor dizendo. Os israelitas não podiam ver como era possível para eles tomar a terra de um povo tão forte. E isso nos leva a Números 14, do verso 1 ao 4. Você pode achar interessante, mas as palavras medo, pavor ou fobia não são encontradas nesses versos. Mas podemos ver claramente o problema das pessoas foi o medo. Na verdade, a última parte do verso 9 nos diz: não tenhais medo deles. Eu quero ensinar sobre 4 perigos do medo. Notemos o primeiro, que o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Números 14, 2 a 4. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Uma fé vacilante. O povo estava tão assustado que queriam voltar ao Egito. Eles queriam voltar ao cativeiro, em vez de tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido. Os israelitas, irmãos, tinham experimentado o medo antes. Não era algo novo para eles. Eles haviam estado no cativeiro como escravos no Egito durante 400 anos. Todos sabiam que era a escravidão. Eles não eram guerreiros treinados. Em Êxodo 14, 5, 14, eles enfrentaram uma situação parecida com essa. Está escrito assim, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva. E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre cada um deles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, ao lado de Pi-Airote, diante de Baal-Zefum. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E eles tiveram muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não está a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Faraó tinha acabado de deixá-lo, Faraó tinha acabado de deixá-los ir. Mas depois ele mudou de ideia e começou a persegui-los. E quando o povo viu os egípcios que vinham contra eles, disseram a Moisés para deixá-los sozinhos e deixá-los retornar ao Egito. Mas Deus estava prestes a mostrar a eles o seu grande poder, meus amados. Deus disse a Moisés para levantar a sua equipe e estender a mão. E Moisés obedeceu, e o mar vermelho se abriu, e os israelitas atravessaram
sobre a terra seca. Agora, em Números 14, as pessoas estão à beira da terra prometida. Eles estavam à borda das bênçãos que Deus os havia prometido. Mas então a sua fé começa a vacilar, começam a agir como fizeram quando deixaram o Egito. Amigo, se você permitir que o medo te controle, ele o levará a recuar em vez de avançar. Então, um foco errado, em vez de olhar para trás, olhe para frente. Porque se você olhar para a luta, para o bicho, para o medo, para o gigantão, você vai parar. Tá? Você vai desistir. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então os israelitas, em Números 14, estavam olhando para a recompensa de Deus e não podiam avançar, por causa do medo. Amado irmão, amada irmã, você pode imaginar isso? O medo pode nos levar a ter um foco errado. Em vez de olhar para frente, olhar para trás. Em vez de avançar, parar. Então o medo faz você olhar para trás ao invés de avançar. Mas também o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Nós nos esquecemos do poder de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Então não deixe o medo te aprisionar, irmão. Não deixe o medo te escravizar, irmão. Tá? Em Salmo 27:1, o salmista percebeu: esta luz nunca pode ser extinta pelo homem. O Senhor é a minha salvação, é a minha proteção, é o meu escudo, é a minha defesa. De quem então eu deveria ter medo? Então veja aí, de ninguém. Você tem que temer, é o Senhor Deus Jeová. Nós nos esquecemos da provisão de Deus. Às vezes esquecemos que Deus é o nosso socorro, é o nosso escudo. O medo nos faz olhar para trás ao invés de progredir. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez da fé. E em terceiro lugar, o medo nos faz viver com divisão no amor e amizades. Tá? Números 14, 5, 9. As consequências do medo é a divisão, a desconfiança, a desunião, a deslealdade. Tudo isso é consequência do medo. As causas da divisão, o medo causa divisão nos relacionamentos. Tá? O medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós, Números 14, 3. E por isso que traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? O medo cega, meu irmão. O medo amarra, irmãos. O medo cega, amarra, te limita, faz você estagnar. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu amado irmão. Você se sente como se tem o espírito de poder ou espírito de medo? Você se sente como quem tem o espírito de amor ou o espírito do medo? Você se sente como tem o espírito da autodisciplina? Deus tem grandes planos para a sua vida, para a minha vida também. Não podemos, queridos, deixar que a mentira do medo impeça esses planos de Deus nas nossas vidas. Os planos de Deus nos levarão a lugares que nunca poderíamos ter imaginado, mas o medo é o nosso maior obstáculo, irmão. Quero concluir esse estudo de hoje. Recentemente assisti uma notícia sobre 2 bombeiros que perderam suas vidas em um incêndio, e a história foi trágica. Aqueles homens foram mortos ao fazer o que eles foram treinados para fazer. Eles são treinados para enfrentar um prédio que está pegando fogo. Eu não sei você, mas eu sou treinado para fugir de um prédio. Eu não sou treinado, para fugir de um prédio que está pegando fogo. Os bombeiros consideram como sua missão de correr para um prédio em chamas para certificar que todos estão fora de perigo. E eles não têm medo. Por quê? Porque suas mentes estão fixas na sua missão.
Se eles estivessem pensando apenas em si mesmos, nunca iriam para aqueles edifícios. Eles têm que se concentrar em seu propósito, que é o que você e eu devemos fazer. O medo nos faz olhar para trás ao invés de progredir. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez da fé. O medo nos faz viver com divisão no amor e amizades. O medo nos faz esquecer o plano de Deus. O medo nos impede, meus queridos, de nossos propósitos. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. E nós não devemos deixar que o medo, queridos irmãos, esteja entre nós e os propósitos de Deus. Devemos, meus amados, manter os olhos sobre a nossa missão. Devemos manter os olhos em Deus. Com o poder de Deus não há realmente nada a temer. Então, maior que o medo é o poder do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente no dia de hoje, te guarde. Graça e paz.